O vídeo de hoje nasce de uma frase da série Lost. A frase é: você não tem o que é necessário. Você não tem o que é preciso. Contexto. A série Lost é uma das minhas séries favoritas, talvez seja a minha série favorita, então tem muitas coisas que se pode falar sobre ela. Levando para o nosso tema, essa frase é dita por um pai para um filho. Contando-se o passado de um personagem, aparece ele, quando criança, em diálogo com seu pai. No caso, esse filho havia acabado de chegar em casa, todo machucado. E o pai pergunta o que aconteceu, né? E ele diz que tentaram machucar o amigo dele e ele interferiu, né? Então ele entrou em uma briga que não era dele e acabou machucado. E o pai dele fala que tinha acabado de sair de uma cirurgia. O pai dele é médico. E nessa cirurgia ele perdeu o paciente que tinha, naquela época, quase a mesma idade do filho dele, com quem ele estava conversando naquele momento. Só que mesmo tendo perdido o paciente, ele conseguiria sair daquele local, ir para casa, seguir em frente, assistir um programa de televisão, dar umas risadas, jantar. E por quê? E porque mesmo quando ele falha, mesmo quando ele perde um paciente, ele poderia fazer essas coisas. Segundo ele, era porque ele tinha o que era necessário. E o filho dele, no caso, não poderia bancar o herói. Não poderia tentar salvar as pessoas, salvar todo mundo. Porque quando ele falhasse, ele não teria o que era necessário. Que é essa característica que o pai tem, de que mesmo quando falha, ele pode seguir em frente. O filho não. Aquilo vai ficar na cabeça dele, porque ele não tem o que é necessário. Ele não tem esse poder de conseguir seguir em frente depois de uma falha. Então, para ele, para o filho, seria melhor nem tentar. Não tentar bancar o herói, não tentar salvar todo mundo, porque ele não conseguiria. E isso dito a uma criança fez, no caso dele, reverberar por toda a vida dele. O personagem, o Jack, cresce e vive uma vida cheia de paranoias, cheio de inseguranças, achando que nunca é bom o suficiente, que nunca conseguirá fazer as coisas. Mas ele tentaria a todo custo realizar as coisas que se propõe, para dizer que o pai está errado, para dizer que ele sim consegue fazer essas coisas. Mas ao tentar realizá-las, ao tentar salvar as pessoas, ao tentar se construir, saindo da sombra desse pai, muitas vezes o que se conseguiu, no caso dele, foi que o altruísmo dele era tamanho que levava a sacrifícios, que também, quando as coisas davam errado, levava a uma potencial autodestruição, tentando se destruir quando percebe-se que o erro dele foi tão grande ao tentar fazer o bem que a autodestruição era um caminho. Porque essa frase ficou na cabeça a vida dele inteira, em tudo que ele fazia. Ele seguiu a mesma profissão do pai, foi ser médico. E essa sombra cresceu mais porque eles trabalhavam na mesma clínica, porque eles tinham contato, porque o pai supervisionava, porque o pai via o que o filho estava fazendo e quando ele falhava. E esse peso só tendia a crescer, porque ao tentar sozinho consertar as coisas, ele tinha uma tremenda dificuldade em delegar coisas. Ou seja, ele tinha que fazer tudo sozinho, do começo ao fim, mesmo que ele precisasse de suporte. Ele tinha que colocar todo o esforço dele em todas as coisas que ele fazia. Isso te lembra alguém? Porque foi se criando um complexo de herói, que ele precisava salvar todo mundo. E nesse processo tudo teria que ser feito por ele, mesmo que isso desgastasse ele. Mesmo que muitas vezes ele não conseguisse aguentar, porque o sofrimento poderia ser muito grande, de você ser o responsável único, não só pelo seu destino, mas no caso dele pelo destino de várias pessoas. E nós também nos sentimos responsáveis pelo destino de outras pessoas. Quando nós temos filhos, qual será o destino dessa criança? Eu preciso moldá-lo, eu preciso fazer com que ele dê certo, fazer com que ele saiba, desde sempre, que o mundo não é uma maravilha. E por ele não ter o que é necessário, ele falhará muitas vezes, incontáveis vezes. Isso é uma previsão minha. E eu prevejo que ele falhará muitas vezes, infinitas vezes. E ele precisa entender essa minha previsão, ele precisa entender esse meu alerta. E ao mesmo tempo, talvez essa fosse a intenção do pai do Jack, do Christian, que ele entendesse que ele tem uma coisa faltando,
que nunca ele conseguirá salvar todo mundo, que ele nunca conseguirá se recuperar de uma falha. E para não precisar se recuperar de uma falha, é melhor ele nem tentar nada. Essa crítica desmedida, essa crítica de que a cada passo que uma pessoa dá é um passo errado, fica na pessoa. A pessoa internaliza isso. Ainda mais se for dito pelos seus pais, ainda mais se for dito quando você é criança, quando você não passou por muitas situações de provação. E tentar fazer algo e falhar é diferente de já começar essa tentativa com uma pressão externa. Você não faz aquilo porque você gosta de fazer aquilo ou porque você quer fazer aquilo. Você faz porque dizem que você não consegue, porque dizem que você é falho. Então, para você provar que você não é falho, você coloca uma energia desmedida naquilo. Você age por impulso e você fica muito desgastado, você fica adoecido por esse impulso, por ter colocado tanta energia em uma coisa que talvez não faça tanto sentido para você fazer, para você realizar, pelo simples ato de querer provar para outra pessoa que você consegue, sendo que você pode conseguir coisas que para os outros podem ser coisas pequenas, mas para você já é muito. Para você já é uma evolução, já é um passo a mais que você conseguia dar em relação ao ontem. Então essa crítica constante do Christian pro Jack fizeram com que ele tivesse uma autopercepção completamente prejudicando a autoconfiança dele, na ideia de que eu te critico porque eu quero que você melhore. Fez com que ele tivesse uma desconfiança em tudo que ele faz, nunca sabendo se o que ele fez foi suficiente ou se ele poderia fazer muito mais, mesmo sem ter essa ideia do que é fazer demais, do que é ser perfeito, do que é não ter esse sentimento de que quando você falha, você consegue lidar bem com essa falha. Ele nunca mais conseguiu lidar bem com falhas. E o dano psicológico não calculado, que você pode causar em uma pessoa neurodivergente ao tratá-lo como uma pessoa que falta algo. Ele seria completo se ele tivesse esse algo. Só que ele não tem esse algo. E o que seria ser completo? O que seria ter o que é necessário? No caso do Christian, o pai, será que ele tinha realmente o que era necessário? Ou ele escondia coisas do filho? Porque as pessoas só têm um recorte. Um recorte. Principalmente nas redes sociais, você tem um recorte pequeno da vida dessa pessoa, de como ela lida com as coisas. Aqui mesmo, você tem um recorte pequeno de como eu lido com as coisas. Mas alguns dias são melhores que outros, e alguns dias são terríveis, alguns dias são piores do que os outros. E dando um spoiler, o Christian era alcoólatra. Uma coisa que o Jack descobre depois. Então, até mesmo nessa cena, você vê ele com um copo de whisky. Então ele estava bebendo. Então ele contou essa história de que ele tem o que é necessário para superar a perda de um paciente, para superar uma falha, ao mesmo tempo que ele está usando talvez o que ele acha que é necessário, que é um vício. O vício faz ele lidar com a falha. E talvez isso nem esteja claro para o Christian. E ao tentar dar uma lição para o filho, ele não tem essa autopercepção de ver que ele mesmo não consegue lidar perfeitamente com as coisas que acontecem na vida dele. Então essa impressão do que seria perfeito, do que seria essa parte que está faltando, do que há para ser consertado, existe algo a ser consertado? Ou é muito mais uma tentativa de se transmutar uma pessoa neuroatípico, um neurodivergente, que tem falhas, em um neurotípico, que também tem falhas? Só que é muito mais fácil para ele esconder essas falhas do que para o neurodivergente. Na mínima diferença que o neurotípico observa no neurodivergente, ele já pode apontar o dedo e falar: aí está a sua falha, você tem que ser mais como eu. Ao se aproximar mais de mim, você se aproxima de uma perfeição, você se aproxima do que é certo. E ao se distanciar, ao ter estereotipias, ao ter hiperfocos muito pessoais, que não contribuem aparentemente para outras áreas da sua vida, você está falhando em ser um ser humano. O perigo é internalizar uma resposta incompleta, particular, por vezes incorreta, que te molda pela vida toda.
molda com uma crença limitante. Antes de terminar o vídeo, calma lá. Vou deixar um vídeo aqui que fala sobre culpa neurodivergente. As minhas redes sociais, nessa eu faço live de vez em quando, hein? Tem essa também. Aqui tem um QR Code para você fazer uma contribuição e o Apoia-se. Muito obrigado. Vamos continuar essas discussões nos comentários. Vamos lá?